3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Bem bonito para Jesus. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, é meu Rei. Glória a Deus. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Bem bonito. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus. As palmas louvam o nome do Senhor. E eu aqui agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, igreja, nós fazermos menção da palavra do Senhor. Capítulo 4 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 4. Aleluia. Capítulo de número 4. Verso de número 1. Aleluia, Deus. Eu leio um versículo, a igreja lê outro. Mateus, capítulo de número 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe Jesus também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado passares a me adorar. Todo. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quem precisa de oração? Eu, a minha casa e a igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, Deus amado, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, Pai, para te adorar, te exaltar na beleza da tua santidade, ó Deus. Pai, porque sem ti nós não somos nada, Deus, mas contigo, ó Deus, nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou primeiro, Pai amado. Deus, toma este culto em tuas mãos, Senhor. Deus, nós não viemos aqui passar 2 horas, Pai. Nós viemos aqui, Pai, exatamente te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Quero te agradecer pelos obreiros que já estão aqui nessa noite, Pai. Deus, a tua igreja, aqueles que ainda vêm em caminho, trazem paz e segurança, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus, faz o teu querer, Pai. Toma os conjuntos que irá te louvar, Pai. O conjunto de criança, o conjunto de jovem, o conjunto de senhora. Tudo para a glória e honra do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Os conjuntos louvando o nome do Senhor. Conjunto de criança. Aleluia. Oi, som. Senhores irmãos, a paz do Senhor. Saúde, irmão, a paz do Senhor. Tô vendo. Adão Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olha pra mim, você vai ver, ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás.
olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim. Virou estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Virou estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Virou estátua de sal. Amém. Mocidade louva o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Continue, Mocidade de Deus de Cristo. Salve lá da igreja com a paz do Senhor. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu
Glória a Deus, a senhora louvando ao Senhor. O conjunto cântico de ano só da mais da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Parece ser o meu final, pois sei que o sol nasce também depois do temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por depois do temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo Vamos ouvir nossa recepcionista, viu? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está nos dando a honra de nos visitar essa noite, a nossa irmã Eleni, de Uruoca, da Igreja Resplandecente da Glória de Deus. Se a igreja está feliz, como devemos dizer, seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte
sempre leve a sua bênção. Jesus te ama e nós também. Amém. Sinta-se à vontade na casa do Senhor. Que glória, que bênção, né, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nessa noite ouvir o auxiliar José Roberto trazendo algo da parte de Deus, amém? Auxiliar José Roberto. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Faz a leitura de um salmo. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se irá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e armarão o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos serão destruídos. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias daqueles que são de retos pensamentos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que foram por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta a sua semente e é abençoado por ela. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos.
eles são preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios, essa será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltarás para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. O homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão destruídos, e as relíquias dos seus ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvarás, porquanto confiam nele. E aqui eu agradeço a Deus pela oportunidade. Palavra maravilhosa, né, meus queridos? Glória a Deus. O salmista diz: eu olhei para a prosperidade do ímpio e quase que meus pés vacilam, né? Às vezes a gente olha para as pessoas que elas são prósperas, e nós que servimos a Deus dizer assim: nós somos pobres, Senhor. E o perigo mora aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha cuidado, meus queridos, com esse tipo de pensamento. Aleluia. O ímpio pode prosperar o tanto que ele quiser, mas ele não tem o que nós temos, que é a morada celestial. O ímpio, auxiliar José Roberto, ele pode ter o que ele tiver, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Até nós, irmão, se nós não soubermos vigiar, nós não entra pela porta, porque a Bíblia diz que aonde está teu coração, teu tesouro, teu coração, aí está o teu tesouro. É importante enfatizar nessa noite, irmão, que o nosso coração está no céu. O que adianta meu coração estar voltado para as coisas dessa terra? O que adianta meu coração estar voltado para os tesouros que essa terra oferece, Serginho? E está com falta de estar interessado em Deus, nos céus, no reino de Deus. Que adianta, irmão, ganhar o mundo todo, perder a sua alma, né? Então aonde está o teu tesouro, teu coração, aí está o teu tesouro também, né? Amém? Meu tesouro está no céu. Oh, glória a Deus. Meu coração está no meu tesouro no céu. Então que o teu tesouro, o teu coração esteja firmado na presença de Deus. Vamos ouvir a irmã Simara. A Simara está com a oportunidade. Saudar a igreja, a paz do Senhor, amém?
casa, fecha as tuas portas, porque eu vou passar na terra. Estou me levantando do meu trono, saindo do meu lugar para passar na terra. A iniquidade desse povo chegou até mim. Não aguento mais ouvir afrontas e ficar aqui. Vou passar em todos os lugares e vou visitar. Mas aquele que me teme e me serve eu vou guardar. E se porventura algum dos meus vierem a morrer, não se preocupe, aqui na glória eu vou receber. Abra os teus ouvidos, escute bem o que eu vou lhe dizer. A terra verá o tamanho do meu poder. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as tuas iniquidades têm chegado até minhas narinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos lares, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Segundo as Crônicas 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A iniquidade desse povo chegou até mim. Não aguento mais ouvir afrontas e ficar aqui. Vou passar em todos os lugares e vou visitar. Mas aquele que me teme e me serve, eu vou guardar, eu vou guardar. E se porventura algum dos meus vierem a morrer, não se preocupe, aqui na glória eu vou receber. Abra os teus ouvidos, escute bem o que eu vou lhe dizer. A terra verá o tamanho do meu poder. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as tuas iniquidades têm chegado até minhas narinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos lares, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Mas aquele que me serve de verdade, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Amém. Vamos ouvir também essa noite o presbítero Sérgio Lima, cuspindo fogo e arrotando brasa. Glória a Deus, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Quero só ler um versículo aqui que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 17 do capítulo 5. 1 Tessalonicense é um dos maiores versículos que tem na Bíblia. Maiores em significado, né, irmãos? 1 de Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Está escrito: orai sem cessar. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Orai
sem cessar. Que versículo, né, irmãos? Que palavra, que orientação. Quando nós estudamos as cartas de Paulo, nós iremos ver que o seu ministério, principalmente o de ensino, de aconselhamento, vai estar pautado nesse conselho, nessa instrução: orai sem cessar. Alguém diz, certo escritor, que orar antes de fazer algo se chama dependência. Orar depois de ter feito algo se chama gratidão. Mas orar sempre se chama comunhão. Então orai sem cessar. Quando nós lemos a palavra, gente, a palavra tem o poder de nos movimentar. A palavra movimenta a igreja. A palavra movimenta o crente. O crente que não lê a palavra é um crente estagnado, é uma pessoa parada. A palavra, ela gera o fruto da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então quando você ouve a palavra, você é movimentado para algo, para alguma coisa. Que é impossível alguém que escuta, que ouve a palavra, fique parado. Ou ela te movimenta dentro, ou ela te joga para fora. Alguma coisa acontece. A palavra movimenta a igreja, mas a oração movimenta o céu. Deus irá se mover através da oração. O pastor vai pregar a palavra. A palavra não vai movimentar Deus. Deus não vai ficar impressionado com nenhuma palavra que nós pregamos aqui. A palavra é dele. Deus não vai ficar impressionado com nenhum jargão de pregador. Quem prega melhor, quem grita mais alto, quem fala mais bonito. Mas quando um crente, ele ora, pode ser o crente mais fraco da igreja. E Davi diz que quando uma pessoa se apresenta a Deus com o coração contrito, quebrantado, até a sentença de morte, Deus revoga. Porque Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Nós devemos, irmãos, e esse é o meu desejo, voltarmos ao jardim da oração. Nossas igrejas precisam voltar ao ministério da oração. Nós obreiros, nós diáconos, nós presbíteros, ministros da casa de Deus, precisamos valorizar mais o ministério da oração. E é bem verdade, não diga que não é mentira não, irmão. Nós oramos muito pouco. E quando eu digo que nós oramos muito pouco, não é só oração na igreja não. Porque oração na igreja, uma convocação à oração na igreja, devia atrair toda a igreja. Porque isso aqui é um lugar normal. Mas quando nós estamos aqui dentro e nós nos convocamos a orar, isso aqui muda. O ambiente é outro. Que é determinado aqui, ligado aqui, o céu ele entra em ação. Nós devíamos buscar mais em oração, orar mais. Esse é o meu desejo e a minha palavra, que nós voltemos a orar mais. Não só de palavras, mas de intenção, do hebraico kavaná, né? Para onde o seu coração está voltado. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tem algo aqui na minha mente, irmão, e eu estou tentando lembrar, mas não estou conseguindo lembrar. Mas depois eu vou lembrar e vou falar para vocês. Lembrei, 1 Timóteo 2. Porque parece que para nós hoje, a oração é só aquela recorrência final. Já que não tem mais jeito, vou orar. Não é verdade? Né, irmã Helene? Parece que para nós hoje a oração não é prioridade, é recorrência final. Quando não tem mais nada a se fazer, aí oro. Não é assim, gente. A oração tem que ser a prioridade. Aí Paulo escreve a Timóteo dizendo: antes de tudo, antes ou depois?
1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, vos rogo que façam orações, súplicas, deprecações, intercessões por todos os homens. Não é depois, é antes. Você quer que dê certo? Ore. Ore antes de tudo. Se levante pela madrugada. Tão bom, irmãos, orar pela madrugada. Bom no sentido de amadurecimento, né? Esses dias eu me levantei, irmã Teresa, por 3 dias em seguida para orar de madrugada de novo. Eu disse, meu Deus. E orar de madrugada é uma batalha, porque tem gente que vai orar de madrugada e dorme. Tá igual o Pedro, João e Tiago. E eu olhando as instruções sobre orar de madrugada, o pastor da maior igreja do mundo, ele tem um culto 5 horas da manhã para 500 mil pessoas. Hernani Santos, um pastor da igreja Avanço, não para a memória, que é o mesmo ministério do Subirá, eles têm um culto 4 da manhã, toda vez por mês. A igreja lota. Oração na madrugada. A Bíblia diz que os que me buscam de madrugada me acharão. Mas ninguém busca, porque o versículo é assim. Porque se o versículo fosse assim, quem não me busca na madrugada não vai ser olhado ou encontrado por mim. Aí todo mundo ia buscar pela madrugada. Se mudasse o versículo. Mas quem necessita, busca. E eu falo para você todo o meu coração, gente. Nós precisamos orar mais. Quem não orar nesse tempo não vai conseguir permanecer de pé. Porque sem a oração não tem como permanecer de pé na presença de Deus. Você pode vir à igreja, pode ser um frequentador de culto, pode ter a carteirinha de membro, até dizimista e ofertante, mas o céu só conhece aqueles que oram. Era para você ter dado pelo menos 3 glórias a Deus aí, viu, irmão? Porque a voz do céu é conhecida pela palavra, mas a voz do crente é conhecida no céu pela oração. Eita, eu senti Jesus na terra aqui, irmão. Glória a Deus. Você pode dar um glória bem bonito aí para Jesus. Agradeço a oportunidade, irmãos. Em nome de Jesus, amém. Vamos, glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Eleni, amém. Vamos ouvir, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que estou muito feliz por estar aqui juntamente com meus irmãos. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele me trouxe até aqui. Porque a gente pensa que pode fazer alguma coisa, mas nós não podemos nada. Se Deus não estiver no controle da nossa vida, nós não vamos a lugar nenhum. Tenho passado pelas lutas bem difíceis, mas o Senhor tem me dado vitória. Eu sempre digo, as lutas vêm, mas a vitória vai chegar também. E eu louvo a Deus, porque até aqui Ele tem sustentado a minha vida e a vida dos meus. Graças a Deus por isso. Eu tenho uns filhos distanciados da presença do Senhor, e os irmãos sabem quanto é difícil quando alguém se distancia da presença do Senhor. É muito difícil, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Vamos louvar o 509. Quando o Jordão passarmos unido e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar,
Que gozo sentirá, todos salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos o salvo do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir também o diácono Edneudo nessa noite, amém, diácono Edneudo? Depois o diácono Edneudo, a diaconisa Elisamar já vai preparando aí um hino para louvar. Aleluia. Só nos irmãos com a parte do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue cantar um hino aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A minha casa está cheia da glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim.
loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus nessa oportunidade em nome de Jesus. Diaconisa Elisamar pediu o diácono Júnior para tirar os dízimos e as ofertas pelo... Aleluia. Presbítero Sérgio, ore aqui por nós. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, pelo dizimista ofertante. Pai, quero, meu Deus, te entregar a cada dizimista ofertante que essa noite vai dizimar e ofertar com alegria no seu coração, pois assim diz a tua palavra, que o Senhor ama aqueles que contribuem com alegria. Por isso te pedimos a tua bênção sobre cada filho teu, filha tua que vai, meu Deus, contribuir com essa obra. E aqueles que não têm e não se sintam constrangidos, meu Deus, mas o Senhor, que é o Deus compassivo, longânimo, bondoso, conhece todas as coisas, abençoe da mesma maneira e abre as portas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Senhor, te adoramos, eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que
não pertence a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertence a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar que eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada
que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Aleluia, Deus te adoramos. Oh, Deus te adoramos. Deus te Eita glória! Pode dar glória a Deus, irmão. Ele está aqui neste lugar, aleluia. Não há nada que nós queremos mais do que estar na presença do nosso Deus, aleluia. Onde o fogo não se apaga, aleluia. Onde o fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sempre renova as nossas forças, né? Aleluia, Deus. Meus queridos, chegamos no momento da palavra, né? Já ouvimos palavra pelos nossos irmãos que nos antecederam, saudações, auxiliar José Roberto, presbítero Sérgio Lima, e louvores, né, da parte de Deus. Eu estou procurando ficar no mínimo em pé, irmãos, ainda por causa do meu dedo que ainda não está totalmente sarado, e a gente fica em pé, força demais, né? Mas isso não me impede de eu dizer que Jesus é bom, né? Amém? Eu não tenho, irmãos, preocupação, porque eu estou em pé aqui, e mais tarde eu sei que isso vai inflamar. Para mim não importa, para mim o que importa é eu estar aqui falando do amor de Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sua Bíblia, irmãos, Mateus capítulo de número 4, eu vou ser breve, simples, da melhor forma possível, mas eu quero ser objetivo nessa noite, aleluia. Eu quero que nessa noite, através do Espírito Santo, nós venhamos absorver a palavra de Deus, né? Porque já foi dito aqui que a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela movimenta o ambiente aqui, a palavra de Deus. Mas a tua oração, irmão, movimenta os céus, é bem verdade, amém? Quando você ora, obrigado, presbítero Sérgio. Quando você ora, aí o negócio é diferente, glória a Deus. Mas a palavra que movimenta os nossos corações, essa palavra, ela é digna de toda a aceitação. Apocalipse está escrito que quem tem ouvido, ouça, diz às igrejas. E a palavra, ela é espírito e ela é vida, irmão. Ela dá vida. A palavra, ela limpa. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então entenda uma coisa nessa noite. A palavra tem que estar guardada em nossos corações. Como disse o salmista Davi, Sérgio, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você guarda a palavra, você tem uma blindagem contra o pecado. Amém? Diga comigo. Quando você guarda a palavra, você tem uma blindagem contra o pecado. Porque quando o pecado vem, a palavra está na frente, Sérgio. É intransponível a palavra de Deus. Aleluia. Então, que nessa noite, como já foi falado aqui,
Que nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos, porque se a oração movimenta o céu, a palavra movimenta nós, a terra. Oh, glória! Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Diga comigo, teve fome. Fome é uma necessidade, Sergião. Quando você tem fome, você tem necessidade de alguma coisa. E você tem necessidade de quê? De pão. Quando você tem fome, você tem necessidade de pão, irmão José Roberto. Diga comigo, quando nós temos fome, nós temos necessidade de pão. Quando nós falamos de pão, irmão, nós falamos em todos os sentidos. Nós não estamos falando deste pão da padaria, não. Estamos falando em todos os sentidos, porque fome é alimento, o pão é alimento. Amém? E fome nós precisamos. Então, Jesus, ele foi pelo Espírito conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Aí foi nessa hora, igreja, que o tentador se chegou para ele, diácono Edneudo. Entenda uma coisa, irmãos. É nas tuas maiores necessidades que o tentador vai chegar até você. É nas maiores necessidades, aleluia, que o diabo vai chegar para ti, aleluia, para tentar te influenciar a fazer a vontade dele de alguma maneira. E aqui é que mora o perigo, aleluia. Porque nestes últimos dias em que nós estamos vivendo, Serginho, infelizmente, muitas pessoas, muitos crentes têm sido influenciados pela sua necessidade, por causa que o diabo oferece algo e eles caem de cabeça. Então, o diabo falou para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras, manda que essas pedras se transformem em pão. Por quê, Serginho? 40 dias sem comer, meu irmão, não é brincadeira não. 40 noites, 40 dias sem comer. O negócio é sério, irmã Ivani. Às vezes, irmã Ivani, eu passo do almoço para a janta sem comer, eu já fico, mulher, faz uma merenda aí para mim, porque eu já quero me alimentar. Isso é fato. Mas Jesus não, irmão. Jesus estava, era 40 dias, com 40 noites, sem se alimentar de nada, de alimento físico. Ele estava fazendo o quê? Ele estava orando e jejuando, aleluia. Glória a Deus. E foi falado nessa noite aqui de oração. E é uma coisa boa. Pensa num negócio maravilhoso, é orar. Eu quero ver barreira para quem ora. Oh, glória. Problema vão sempre existir, porque Jesus, quando ele chega para os discípulos, diz para eles: olha, no mundo tereis aflições. Nunca Jesus prometeu para nós um mundo de flores aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Jesus disse: vocês vão ter aflição. Aí nós nos apegamos à palavra, quando a palavra ela vai dizer no livro de Salmos que muito são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Oh, glória. E isso, irmão, é maravilhoso, quando nós sabemos que nós vamos ter tribulação. Oh, glória. Tem gente que não pode sofrer uma dor na unha, que já está botando culpa em Deus. É uma geração, irmão, que quer tudo feito na hora. É a geração miojo, instantâneo, imediatista. Faz assim, Deus, senão não estou mais na tua casa. Oh, glória. E aqui quando o diabo, aleluia, ele diz para Jesus: transforma
as pedras em pães. Aleluia. Jesus vai dar uma resposta bem boa na cara dele, para calar ele. Aleluia. Disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Bora, igreja, me ajuda, que sai da onde? Pode ser aqui aberto, fechado, é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando para mim e para você. Então eu quero dizer uma coisa nessa noite, aleluia. Jesus, Ele prefere, irmã Ivani, viver o propósito do que viver a necessidade. Porque se Ele quisesse, irmão Zé Roberto, Ele poderia ter transformado aquelas pedras em pães, porque Ele estava necessitando, irmã Ivani. Mas na necessidade dele, Serginho, Ele preferiu viver o propósito, que é fazer a vontade de Deus. Não é para fazer a vontade do inimigo de nossa alma. Uma coisa é você suprir, viver na sua necessidade, querer suprir na sua necessidade e deixar o propósito. E são muitos que estão acontecendo nessa noite, aleluia. Muitos estão vivendo a necessidade, estão andando na necessidade, aleluia, fazendo, aleluia, aquilo que o inimigo oferece, mas não vive mais o propósito de Deus. Entenda uma coisa: nós precisamos de pão se alimentar, aleluia. À noite nós estamos cansados, aleluia, mas eu tenho um propósito. De noite eu tenho que estar na igreja. É o propósito de Deus. É o pão melhor do que o pão da padaria quentinho. Eu prefiro viver o propósito de Deus, irmão. Eu poderia estar na minha casa, Serginho, e dizer: eu não vou não, porque eu estou com o dedo inchado, eu estou doente, aleluia. Mas eu prefiro viver o propósito de Deus do que a minha necessidade. Nesse momento eu poderia estar em casa, porque até mesmo fica em casa, porque a sua saúde precisa, mas eu quero viver o propósito de Deus. Oh, glória. Porque eu não quero perder para o diabo, aleluia. Aleluia. Eis que o semeador saiu a semear a semente, irmão, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram-na. Aleluia. Estes pássaros que a Bíblia relata, irmão, é o diabo, que ele vem e arrebata a semente do teu coração, ou seja, de tu viver o propósito de Deus. Muitos crentes hoje, irmã Ivani, estão afogados nos trabalhos, nos serviços, trabalhando até 7 horas da noite, não tem mais tempo do propósito. Acabou. Mas Jesus não, irmão, sabia, aleluia, do propósito que Ele veio fazer aqui. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Eu não sei se vocês vão entender, irmão, mas Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para fazer, eu vim, aleluia, para cumprir o propósito. Oh, glória. Estão entendendo essa noite? Cumpra o propósito que Deus te deu, que Deus colocou no teu coração. Por isso que as igrejas hoje estão vazias, e cada dia mais você olha, estão sumindo as pessoas da doutrina, porque não estão vivendo o propósito, estão vivendo a necessidade. E é isso que o diabo tem escancarado, tem colocado as pessoas na necessidade para dizer: pega isso daqui. Oh, glória. Glória a Deus. Oi. Igual Esaú. Aleluia. Que trocou o seu direito de ser primogênito por um prato de lentilha, pelo um guisado, por causa da sua necessidade. Porque muitas pessoas hoje, irmão, estão preocupados com a sua necessidade. Entenda o que eu estou dizendo nessa noite. Nós não devemos deixar de
de servir a Deus. Tem gente que Deus está abrindo as portas, irmã Silmara, abençoando, estão deixando de viver o propósito de Deus para viver a necessidade deles. E eu sempre digo, irmão, o tempo que você está no culto, vai acontecer um dia que você vai passar o horário de vir para o culto por causa do seu trabalho. Isso é normal. Acontece um dia, 2 dias, irmão Zé Roberto, 3 dias, mas a vida toda isso está errado. Deus, irmão, não se agrada de tipo de crente assim, porque ele deixa de viver o propósito que Deus tem para ele, para viver a necessidade. Porque você já prestou atenção, irmão? Olha aqui para mim. Enquanto mais nós ganhamos dinheiro, Serginho, e é uma realidade, irmão, nós não vamos fugir dessa realidade. Enquanto mais a gente ganha dinheiro, mais a gente gasta. E quanto mais a gente gasta, mais a gente quer ganhar mais. Exatamente. E isso, irmão, vai virando uma bola de neve e vai tirando o nosso foco de servir a Jesus. Só que o Senhor Jesus veio para cumprir o propósito. Ele não veio para cumprir a necessidade. Ele veio para cumprir um propósito. Ele não veio para cumprir a necessidade. A necessidade ele tinha de comer. Entenda uma coisa, irmão. A Bíblia diz que há tempo para tudo, irmão Zé Roberto. Então, se há tempo para tudo, eu vou me organizar. Eu tenho que viver o tempo do propósito de Deus na minha vida. Remir o tempo. Os dias são maus, mas nós temos que remir o tempo. Nós temos, irmãos, que viver o propósito de Deus aqui na terra. Oh, glória! Acorda, igreja. O negócio vai apertar. É verdade, irmão Roberto. A Bíblia diz, diácono de Deus, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. E muitas das vezes, igreja, nós dentro da igreja, aleluia, não conseguimos entender o propósito de Deus. E muitos crentes estão ficando para trás. E muitos crentes estão ficando, aleluia, sem cumprir o propósito que Deus deu para ele, porque estão vivendo uma necessidade. Às vezes é um trabalho que tira ele do propósito. Às vezes é uma enfermidade que tira ele ou ela do propósito, Sergião. Às vezes, aleluia, é uma luta conjugal que tira ele ou ela do propósito. Tem gente aqui, irmão, que se a mulher ou o marido disser assim, eu não te quero mais, ela deixa de viver o propósito. Ô, geração fraca, irmão. Se alguém disser que não gosta de ti mais, se o teu cônjuge diz que não quer viver contigo mais, mas viva o propósito. Porque o propósito de Deus é melhor para a nossa vida, aleluia. E já foi pregado aqui nessa noite que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí eu te pergunto nessa noite, onde é que está o teu tesouro? O teu coração está na necessidade ou no propósito que Deus colocou? Aleluia. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando para ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda com que essas pedras se tornem pão. Ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu acho isso daqui lindo, Sérgio. Porque os discípulos perguntam, mestre, tu não vai comer nada não? E ele diz, irmãos Roberto, olha, o meu alimento consiste em fazer a vontade do meu Pai. Oh, propósito. Nós precisamos viver como Jesus viveu aqui na terra, dentro do propósito do Pai. Pode doer,
Você acha que Jesus não sentiu dores também? Você acha que é fácil o tentador chegar para ele cara a cara e falar com ele? Você acha que ali foi fácil para Jesus ter enfrentado aquele espírito imundo? Não foi fácil. Na ótica humana, nós olhamos para a Bíblia, nós lemos a Bíblia de oitivo e acha que tudo é fácil para Jesus. Foi fácil para Jesus porque ele era 100% Deus. Conversa é essa, irmão? Exatamente. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, irmão. Ele lutou com o inimigo de nossa alma, ele lutou contra todos os propósitos do maligno, contra a vida dele na carne. Mas ele não deixava de viver o propósito de Deus. Lembra que ele estava no jardim de Getsêmani, suando sangue, chorando. Mas ele disse: Pai, se possível. Ele não foi dizer: Pai, eu quero que o Senhor afaste este propósito de mim, tira de mim, eu não aguento mais. Já não ter sido negado 3 vezes, já não basta alguém ter me vendido por 30 moedas de prata, ainda a multidão diz contra mim: crucificai-o. Ainda me trocaram pelo pior bandido. Isso é viver propósito, oh glória. Isso é crescer na graça e no conhecimento. Isso é ter blindagem, porque a palavra, ela nos blinda. Quando o Satanás falou: faz com que essas pedras se transformem em pão, Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é propósito. Tem muitos crentes que correm com medo da igreja, porque não querem cumprir mais o propósito de Deus. Muitos estão abandonando a Deus, porque estão vivendo, aleluia, a necessidade. É Deus abrindo as portas e ele esquecendo da casa de Deus. É Deus enchendo os bolsos dele, irmão Zé Roberto, e ele se enchendo de dívida. Porque o diabo sabe a isca, irmão, que ele pode te pegar. Ele sabe a tua fraqueza. Ele conhece a minha fraqueza. E ele não vai dar coisinha real, não. Oh, aleluia. Ele só não conhece o nosso coração. Ele não conhece o teu pensamento. Ele não sabe, aleluia, o que tu pensa. Mas de uma coisa ele faz: ele te dá tudo para tu ficar famoso. Ele te dá tudo para tu poder esquecer o que, pastor? Propósito. Então deixa eu dizer uma coisa nessa noite: sofre com ele pelo propósito. Aleluia. Glória. Tem um hino que diz que sofrer contigo é bem melhor do que errar. Bem melhor do que errar. Então, igreja, viva o propósito de Deus. Aleluia. O tempo está se esvaindo. E aquilo que o diabo está usando hoje para tirar o propósito dos crentes dentro da igreja é usando o tempo, irmão Zé Roberto. Eles dizendo: eu não tenho tempo mais não, pastor. O meu filho me atrapalha, eu vim para a igreja. Eu criei, foi 3 filhos dentro da igreja, irmão. E nunca me atrapalhou, irmã Ivani, de vir para a igreja. Nunca. E Deus é tão fiel, Serginho, de eu ter criado meus filhos na igreja, irmão Zé Roberto, que tem essa daí que é casada e tem esse daqui que mora comigo. Mas na hora que eu estou tomando banho, não preciso eu dizer: Jeremias, vai tomar banho para ir para o culto, não. Ele já está se arrumando e já vem com a gente. É a fidelidade de Deus para aqueles que vivem o propósito de Deus. Exatamente, Senhor. Ao propósito, irmão. Aleluia. O diabo tem te oferecido coisas banais,
que aos teus olhos parece coisa boa, mas vive o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Vive a vontade de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sob o pináculo do templo e disse: tu és o filho de Deus, lança daqui debaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e tomar-te-ão na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Viva o propósito, porque você vai vencer o inimigo da tua alma. Viva o propósito, porque toda palavra que o inimigo lançar contra ti, você vai saber defender através da palavra. Porque o diabo, a Bíblia diz que o inimigo de nossa alma, ele vive como um leão, irmão José Roberto, bradando, rosnando, procurando a quem possa tragar, procurando uma brecha. E se você lê o livro do Gênesis, irmão, no princípio, você vê que o diabo, ele observava a Eva, e ele observava, Sérgio, que ela olhava muito para aquela fruta. Foi na comida, na necessidade. Oh, glória. E quando a Eva olhava muito para aquela fruta, irmão, é aquilo que você sente muita necessidade. O diabo, ele está olhando, ele está vendo, aleluia. Ele está te oferecendo coisas, porque ele está sabendo a tua necessidade, do que tu precisa, a tua fraqueza. E ele disse: eu te darei tudo isso, se prostrado passares a me adorar. Oh glória. Viva o propósito de Deus na tua vida, porque você um dia vai dizer: aleluia, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Oh glória. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que depois que o diabo saiu, eis que chegaram os anjos, Serginho, e os serviram. Oh, vive o propósito que os anjos estão servindo. Lembra lá no jardim do Getsemane, quando ele estava chorando, que não tinha ninguém, irmão, perto dele, nem o discípulo dele. Isso é ruim demais, irmão. Os bichos foram tudo dormir, esqueceram de Jesus lá no jardim orando, mas os anjos vieram e o confortaram. Então, para de viver uma vida de que tu vai achar que tua vida aqui, toda vida vai ser um mar de rosa, que não vai não. Tem altos e baixos, irmão Alberto. Pastor, para que estes altos e baixos? Exatamente é o círculo da vida. Se não existe alto e baixo, nós não vivemos, irmão Alberto. Nós morremos ou vai para o céu logo. Se você chegar, irmão, no hospital e uma pessoa tiver cheio de aparelhos ligado nele, e tem aquele aparelho que mede as frequências cardíacas, você vai ver que o aparelho faz assim, ó, desse jeito aqui, um alto e baixo, porque é sinal que o coração está batendo, alto e baixo, porque se ele estiver reto, parou, meu irmão. Então entenda uma coisa: se você não tiver tribulação, você está no ponto de morar no céu. Aí Jesus não deixa mais você aqui não. Então viva o propósito, mesmo com as tentações, mesmo aquilo que o inimigo da tua alma tenta te tirar de dentro da igreja, colocando coisas para tomar o teu tempo, para tu não viver aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Deus abençoe a igreja. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Eu peço oração, irmãos, que amanhã eu vou
para a regional em Barroquinha. Vou com a minha digníssima. E as irmãs, não falte o culto lá na Triunfo, tá bom, minhas queridas? Em nome de Jesus. As irmãs, senhoras do círculo de oração, senhoras faz parte do conjunto, por favor, amanhã lá na Triunfo, 6 horas. Serginho nos despede em oração, dou as bênçãos apostólicas. Amém, irmãos. Amanhã também não haverá culto de crianças, né? Amanhã não vai ter culto de criança. E o Tiago Ledneudo vai estar indo ali com o irmão Amizel fazer a missão na Lagoa do Curral. E sobre o nosso culto na Uruoca, irmãos, não sei se vai ser possível ir lá para o culto de varões, mas eu vou conversar com o Alcemir, ver se nós conseguimos ajeitar aí pelo menos um carro para levar lá 5, 6 varões para fazer a presença lá com os nossos irmãos, tá bom? Vamos orar. Pai, quero te agradecer, meu Deus, nesse momento, por esse trabalho, por esse culto, por esta palavra, meu Deus, tão maravilhosa que falou conosco, nos orientou uma vez mais, e que nós consigamos a cada dia, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, termos, meu Deus, essas respostas dentro do nosso coração, como teu filho teve, meu Deus, naquele momento de grande necessidade. Assim podemos dizer quando ele teve fome, mas o propósito, meu Deus, a qual ele tinha que cumprir, aqui foi maior. A sua prioridade com o propósito, meu Deus, foi muito mais excelente, e o Senhor, meu Deus, foi glorificado através da vida do teu filho amado Jesus, que cumpriu o propósito aqui na terra, meu Deus. E por causa desse propósito, hoje nós estamos aqui, meu Deus, resgatados, reconciliados, justificados, regenerados, adorando o teu nome, te exaltando na beleza da tua santidade. Por isso nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Leva nós em paz aos nossos lares, nos concede um restante de noite abençoado na tua presença. Te pedimos isto e por fé te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mãozinha com fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos quanto crê diga amém. Uma salva de palmas para Jesus. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, às vezes não consigo nem falar sem sentir a tua presença.